irmãos, abram suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4. E eu queria pedir também para o pessoal da sonoplastia ali, deixe pronto o vídeo. Já está pronto? Amém? Você é o cara. Amém? Oi? Rapaz, eu já vi tartaruga ligeiro, mas... Obrigado. Meus irmãos, 2 Timóteo, capítulo 4, amém? Amém. Oremos ao nosso Deus. Pai amado, a tua palavra foi aberta, Senhor. Fala aos nossos corações. Ajuda, Pai amado, a entender o teu propósito. E usa-nos como instrumento santo em tuas mãos. Tu sabes quem somos nós. Confesso a ti que sou indigno de estar aqui. Te peço perdão pelos meus pecados. E me usa como instrumento em tuas mãos para a honra e glória de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 1. Diz o seguinte: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda paciência e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a fazer o quê? A dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suportas as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu... Amém? Amém. Meus irmãos, esse texto ele é extremamente revelador no que diz respeito aos tempos de hoje. Mas aí ele é um conselho de Paulo em seus últimos dias, ou talvez os últimos meses, a seu amigo e companheiro da pregação do Evangelho, Timóteo. Paulo estava numa situação um pouco delicada, provavelmente preso, estava só porque alguns de seus irmãos de fé tinham abandonado ele e se entregou ao mundo, outros foram para fazer um trabalho evangelístico em outro lugar, e ele se encontrava praticamente só, apenas ele e Lucas. E ele pede a Timóteo, nessa carta, logo no final aí, que apareça o mais rápido possível, porque ele estava se sentindo, digamos assim, humanamente falando, só. Apenas Lucas estava com ele, alguns abandonaram, foram para o mundo, e outros foram fazer trabalho evangelístico em outro lugar. Mas antes de terminar a carta a Timóteo, ele dá o seguinte conselho: olha, diante de Deus, aquele que há de julgar tanto vivos quanto mortos, eu quero te dizer uma coisa, igreja, preste bem atenção, pregue a palavra, seja o tempo oportuno ou não, pregue a palavra. Irmão, eu acho que não é o momento certo. Pregue o Evangelho. O tempo é incondicional para a pregação do Evangelho. Deus ele não põe limites para a pregação do Evangelho. Pregue o Evangelho. E ele diz assim: olha, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Vai chegar um momento em que as pessoas não vão suportar, não vão querer ouvir, elas vão se cercar de líderes, elas vão se cercar de conselheiros, de sábios, de gurus, de influências, seja lá o que for, opiniões diversas, ideologias, e vão se encher daquilo ao ponto dos seus ouvidos, elas vão sentir uma necessidade por alguma coisa, que vão substituir a verdade e a palavra de Deus por fábulas, contos, histórias, mitologias, ideologias. Meus irmãos, preguem a palavra antes que isso venha se intensificar, antes que venha piorar. Quantos aqui dão estudo bíblico? Levanta a mão. Os que dão estudo bíblico.
Eu esperava mais. Acredito, irmão, misericórdia. Misericórdia. Eu fui para uma igreja recentemente, eu fiz essa pergunta, a igreja em peso levantou a mão. E eu confesso a vocês que eu não esperava muito não da igreja. E agora eu levei uma voadora, uma prova, né? Mas, meus irmãos, aos que dão estudo bíblico, voltando para o sermão. Aos que estão dando estudo bíblico. Que dão estudo bíblico. Aos que estão dando estudo bíblico. Ensinando. Pelo menos uma vez por semana. Aos que estão ensinando a palavra de Deus. Eu pergunto a vocês já se depararam com a seguinte frase? Aos cristãos em geral, pronto. Vocês já se depararam com a seguinte frase? Essa é a sua opinião e eu tenho a minha. Você fica com a sua e eu fico com a minha. Cada um se respeita, eu respeito você. Eu não concordo. Mas eu respeito. Alguém já viu isso? Olha, você prega assim, a sua igreja prega de um jeito, a minha igreja prega do outro. Mas Deus é um? Vocês tinham ouvido isso? Como crentes, isso incomoda vocês? Vocês se incomodam com isso? Incomoda, me incomoda. Irmão, é dois. Depende da situação. As pessoas dizem eu sou cristão, mas, na minha opinião, É minha opinião. As pessoas dizem eu sou cristão, mas prega erros bíblicos. Acaba passando por cima da palavra de Deus. Mas no final das contas, o que prevalece é a opinião, a ideologia ou o ego da pessoa. O indivíduo se coloca em primeiro lugar porque se é a minha opinião, se é o que eu acho, logo o resto talvez não importa, porque eu me sinto bem assim. E Paulo provavelmente ele já estava vivendo essas situações em seu tempo. Mas meus irmãos, o meu foco nesse sermão é exaltar não, está repreendido. É mostrar dois erros em especial. O mundo cristão está passando por uma crise de identidade gravíssima. Eu acho que vocês já perceberam isso. Somos a maior religião do mundo quando a gente fala de cristianismo e não de adventismo. Nós estamos falando aqui de cristianismo. O cristianismo hoje é a maior religião do mundo, o maior segmento teológico do mundo. São aproximadamente 2,2 bilhões de crentes no mundo, de evangélicos, católicos que creem em Jesus Cristo. Irmão, eu creio que está passando por muçulmanos. Amém. Sim. É a religião que mais cresce são os muçulmanos, mas o cristianismo ainda continua sendo maior, porém dividido, extremamente dividido. Mas o cristianismo hoje, especialmente o adventismo, ele tem passado por algumas crises de identidade gravíssimas. E eu quero exaltar, está repreendido. Eu quero chamar a atenção para dois erros, dois problemas. O primeiro é falta de conhecimento, tanto da palavra quanto do Espírito de profecia. E o segundo é a falta da prática, como dizia Gramsci, comunista. A prática. Nós estamos vivendo uma crise de identidade muito grande e essas duas coisas têm feito com que nós tenhamos posturas inadequadas em momentos onde nós deveríamos ser exemplo. E diante de alguns questionamentos, nós nos mostramos conhecedores de absolutamente nada. E sabe, Paulo, ele aconselhando a Timóteo, ele termina o seguinte, assim, olha, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Fique atento, acordado, desperto, inteligente, sabe? Consciente em todos os momentos, diante de todas as coisas. Saibam onde vocês estão e para que estão. E ele diz o seguinte, ser sóbrio em todas as coisas, suportar as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, ou seja, faz o teu ministério. E o interessante é que quando Cristo morre na cruz, ressuscita, passa um tempinho aqui com seus discípulos, antes de subir aos céus, ele dá uma missão para a sua igreja. Meus irmãos, o trabalho do povo de Deus nesses últimos dias, em especial, é o quê? A pregação do... Meus irmãos,
você tem uma ocupação secular para a sua manutenção e a manutenção da sua família, que é o seu trabalho. Uns são mecânicos, outros são engenheiros, outros são professores, uns serventes, outros pedreiros, e assim sucessivamente. Mas, no geral, resumindo, o que eu quero dizer aqui é que nossa principal função como povo de Deus neste mundo é preparar um povo para o segundo advento de Cristo. É preparar. É ensinar o povo a respeito de um Cristo. Quais são os propósitos deles para a nossa vida? Qual é a vontade dele para a nossa vida? É revelar ao mundo quem é Deus em nossas vidas. Tanto por palavra como práticas. Práticas. E a gente vive nessa crise de ansiedade. E nós somos desconhecedores, em algumas ocasiões. A gente sabe o básico, a gente sabe que o sábado deve ser guardado, a gente sabe a respeito da morte, a gente sabe de muita coisa. Amém, louvado seja Deus por isso. Mas diante de algumas ocasiões a gente não sabe de nada. E a palavra de Deus diz assim, olha, você sobe em todas as coisas, fique acordado, fique atento, não se iluda, não se embriague, não se distraia, vigie. Agora faça seu trabalho, faça alguma coisa. E eu comecei a perguntar há um tempo atrás, há uns anos na verdade, eu venho com isso. Eu faço às vezes pesquisas, irmãos, e durante tempos e tempos eu fico analisando, fazendo questionários e assim sucessivamente. E quando eu comecei essa pesquisa, eu estava sentado na minha casa e eu olhei assim, olhei para um lado, olhei para o outro e eu me questionei, Senhor, qual é o meu dom? Qual é o meu dom? Aí minha mãe ia passando, eu digo, mãe, ô minha mãe, aí ele disse, qual é o dom da senhora? Resumindo, o que é que você sabe fazer? Ela chegou e disse assim, meu filho, meu dom é louvar. Eu olhei para minha mãe e falei, não, meu. Seu dom não é louvar nem aqui, nem na China, meu. Você não sabe louvar. Agora isso dentro de mim, eu não ia dizer isso para ela. Isso, né? Passaram-se os anos, eu perguntei isso novamente para ela. Ela já tinha estudado a Bíblia comigo, tudo mais, minha família, de outros cultos de manhã. A gente estava na metade, e eu cheguei e perguntei a ela, minha mãe, qual é o seu dom? Ela olhou para mim e disse, meu filho, eu não sei. Quando a gente se depara com a palavra de Deus, a gente vê o quão nós somos insignificantes diante da grandeza de Deus e do seu poder. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele nos deu uma função, ele nos deu um trabalho, mas ele, sabendo que cada um de nós tem um talento e uma desenvoltura diferente, educações diferentes, então ele distribui mediante a presença do Espírito Santo, mediante a influência do Espírito Santo para a sua igreja, variados dons. Temos dons ministeriais e dons espirituais, e sucessivamente, tudo vem do mesmo Deus e do mesmo Espírito. E o povo de Deus, ele padece por falta de conhecimento, mas assim como o povo de Sodoma e Gomorra, ele padece por falta de prática, de trabalho, de exercício, de ação. Quem lê o Espírito de Profecia sabe, eu não sei necessariamente qual é o livro. O povo de Sodoma e Gomorra era um povo ocioso demais. Era uma cidade rica, abastada. Então o povo não tinha muito o que fazer. E a ociosidade, a vida de ociosidade, levou aquele povo à perdição. E meus irmãos, há um ditado popular que é extremamente verdadeiro. Extremamente verdadeiro. Mente vazia é oficina de quê? Do diabo. Aí vamos lá para 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 em diante. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 em diante. Então Deus, ele pede para a gente ser sóbrio em todas as coisas. Ele pede também em sua palavra que a gente busque conhecimento. E conhecereis a verdade vos. Mas a verdade em Cristo, ela não se baseia apenas em teoria. Na letra, apenas ela formaliza, lida ou passada através de sermão.
mas ela se materializa por meio de Cristo em carne, a palavra de Deus, e também em nossas vidas, mediante as nossas ações. Amém? 1 Coríntios capítulo 12. E o versículo 4 diz o seguinte: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o quê? O mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espírito, e a um, variedade de língua, e a outro, capacidade de interpretá-la. Amém? Nós podemos contar aí nesses versículos exatamente 9 dons. Dons espirituais lançados para a igreja, à disposição da igreja. Por que à disposição? Logo em seguida, Paulo ele diz o seguinte, que a gente tem que pedir a Deus para desenvolver os melhores dons. Qual é o dom supremo? Qual é o dom supremo? Amor. O amor. Meus irmãos, vai chegar um momento que dom de profecia, dom de curar, ele vai ficar obsoleto. Em que momento é esse? Na cidade santa. Você vai adoecer? Não. Alguém vai precisar saber o que vai acontecer no futuro? Para se prevenir? Então profecias e dons de cura para quê? Se você não adoece, se você não morre. Vai chegar um momento que esses dons eles não serão mais necessários, porém o amor ele permanece, porque o amor é Deus. E ele vai permanecer com a gente durante toda a eternidade. Mas o interessante é que no versículo 7 ele diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. O principal objetivo da distribuição dos dons, a igreja de Deus, é a pregação do Evangelho. Mas o povo de Deus, ele ainda não sabe em que lugar nesse corpo, que é o corpo de Cristo, ele está. E o pior, tem indivíduo que nasceu para ser dedo mindinho, mas tem que querer ser perna. Vocês já conheceram gente assim? Que está no lugar que ele não deveria estar? Que se esforça, mesmo no caso da minha mãe, ela gosta de louvar, ela gosta de ministrar na igreja dela, ela é assembleana. Ela gosta de ministrar o louvor e fazer aquele negócio que não serve para nada assim, sabe? Os gestos não servem para nada. A igreja, os irmãos cantam tudo na mesma voz. Às vezes a única serventia é começar o louvor e acompanhar. Mas no geral não serve para nada. Ela louva, é lindo, é maravilhoso ver ela empolgada, louvando com as irmãs, todo mundo junto. Ninguém ouve a voz dela, mas ela está louvando, ela sente prazer. Mas ela acha que o dom dela é fazer aquilo. É aquilo, somente aquilo. Mas o louvor congregacional todo mundo aqui consegue fazer, amém? Amém. Mas esse é dom? Não. Alguns têm o talento de cantar. Mas eu pergunto, a gente pode usar o nosso talento para a pregação do Evangelho, mas os dons, ele edifica a igreja, e o fim dele é pregar o Evangelho. Ele dá sentido ao povo de Deus em suas determinadas funções. E meus irmãos, se você é dedo mindinho, não se incomode com isso. Porque às vezes os ouvidos coçam. É ou não é? Com que você coça? Você vem aqui, ó, e a gente começa a dar ouvido melhor. Começa a prestar mais atenção. E tem muitos irmãos que se sentem pequenos, excluídos, meu dom é insignificante, e assim sucessivamente. Mas, meu irmão, você possui uma importância muito grande no corpo de Cristo. E se você quiser desenvolver uma função que não é sua, você pode dificultar ou até mesmo alejar no nosso
ditado popular, né, nosso linguajar popular, você pode dificultar o andamento da igreja, o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja. É importante que o povo de Deus busque conhecimento, mas especialmente entender qual é o seu papel no meio da congregação. Buscar entender qual é a sua função no corpo de Cristo. E outra, visando sempre, meu irmão, meu propósito é salvar vidas. Mesmo que seja limpando o templo, vez ou outra, ou ajudando alguém a limpar uma faxina dentro de casa. Uma irmã necessitada, ou alguém daqui da vizinhança que esteja passando, que esteja doente, ou de resguardo, ou assim sucessivamente. A sua função é salvar vidas. Acima de tudo. Mesmo que você mexa a massa, ou que você limpa um chão, ou sei lá, você construa um avião, a sua função é salvar vidas. Há um pensador que diz o seguinte, olha meus irmãos, preste bem atenção. O seu propósito é pregar o Evangelho, mesmo que em alguns momentos você tenha que usar palavras. A sua função é pregar o Evangelho. E em alguns momentos você vai ter que falar. Sabe, são vários dons. 9 dons. E eu pergunto à igreja, quem conhece esse tipo de profecia vai saber essa é fácil. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria cabe a quem? Alguém sabe aqui? Quem tem o dom da palavra de sabedoria? Quem tem o dom da palavra de sabedoria? Oi? Não. A palavra de Deus diz, se eu não me engano é Jó 33, logo no início, Urias quando fala, que eu vou falar com minhas palavras. A idade ela não dita sabedoria. Entendeu? A idade não dita sabedoria. Não dita sabedoria. Mas eu pergunto aqui, o próximo dom, quem tem o dom do conhecimento? Eu poderia dizer aqui, fácil, quem tem o dom do conhecimento, mediante um pouco o respingo que teve aqui, durante a escola sabatina. Mas não vou dizer para não exaltar o homem, porque toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Mas a gente continua aí. Segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. Ou fé. Irmãos, existe o dom da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todo mundo aqui deveria ter fé. Mas tem uns indivíduos que são fora do comum. Tem uma fé sobrenatural. Eles creem no Deus do impossível. E quando eles oram, coisas acontecem. Amém? Amém. Meus irmãos, outros têm o dom de curar. Sabe quem tem muito dom de curar? Alguém aqui vive os preceitos de alimentação e saúde? Levanta a mão. Quem se alimenta segundo o Espírito de profecia? Meu irmão, dom de cura. Está ou não está na disposição de quem vive uma boa alimentação? Eu vai dizer isso no vídeo do Conselho sobre o Regime Alimentar, que a reforma de saúde está tão ligada ao corpo como o braço. Aliás, a reforma de saúde está tão ligada à mensagem do terceiro anjo como o braço está ligado ao corpo. Ao corpo. Amém? É ou não é um poder de cura? Sim. Sabe, meus irmãos, alguns irmãos eles desenvolvem, alguns eles têm hábitos alimentares diferentes e não se tocam que esse hábito alimentar diferente pode salvar vidas, pode curar pessoas. Esse testemunho, esse exemplo, ao invés de ele estar falando o que deve ou não comer, mas se aproximar de certas pessoas que estão doentes da igreja e mostrar a eles como viver, que pessoas vez ou outra iriam chegar assim e dizer, rapaz, eu comecei a conviver com aquele irmão, começou a ir lá em casa, fiquei constrangimento, eu comia certas coisas, mas como ele comia algo diferente, eu comecei a mudar o meu cardápio. De repente a minha saúde deu uma revitalizada, eu comecei a ficar melhor. Foi assim lá em casa, meus irmãos. Meus irmãos, eu como carne. Mas como adventista, sabe o que eu fazia? Eu falo para vocês aqui um negócio, confessar um pecado, em público. Vez ou outra, eu parei de tomar café, né? Mas vez ou outra, lá em casa, ninguém tomava café. Eu comprava um pacotinho de café. Fazia... Quando a minha mulher estava dormindo,
ou algo assim, fazia o café, deixava diluído, botava meia pá de leite no café, meia pá, eu não gosto de café, eu gosto de café com leite, ou leite com café, né? Aí eu botava meia pá de leite, quando ninguém estava olhando, arrochava açúcar e bebia, coisa gostosa. Maravilha, pronto, era uma vez por mês. Eu pegava o pacote de café e jogava fora. Porque eu gosto muito de café, eu estou dizendo que gosto. Eu gosto muito de café com bolacha creme crack. Café com leite com bolacha creme crack. Não gosto de manteiga. Mas minha mãe disse, eu vou morar com você, meu filho, por causa disso. Eu disse, tranquilo, minha mãe, venha. Minha mãe é uma mulher doente. Você dá o que não presta para quem você ama? Às vezes a gente dá, né? Nossos meninos comem tanta besteira, né? E minha mãe é uma mulher doente, com um monte de problema, osteoporose, artrose, artrite. O osso dela já não presta para quase nada. Eu cheguei e fiz o seguinte, a partir de hoje não tem café. Mas eu disse para quem não tomava, o culpado era eu. Aí eu cheguei para minha menina e disse assim, olha, se a minha mãe comprar café, que eu não fico em casa, pega o café e joga. Nem sem ela ver. Ela dá um vacilo, tu pega e joga. A casa é minha, quem manda sou eu. Quem manda sou eu. Eu não sei como é que o menino faz. Mas só que a gente não toma café lá em casa. Mas, meus irmãos, a minha mãe, ela começou, minha esposa de manhã, a dar um tal de suco verde, de laranja com couve e tudo mais. Ela chegou lá uma doente e gorda, que mal conseguia andar. Hoje está magrinha, light, as perninhas finas, coisa mais linda. De vez em quando inventa de correr, toma o remédio dela tranquilo, não vê ela reclamando vez ou outra. Irmãos, eu não vivo em plenitude os preceitos de saúde, mas minha mãe, ela melhorou muito de vida. Deu para entender a dimensão da coisa? Mas eu estou falando sobre dons. A gente também tem dons ministeriais, por exemplo. Todos eles visam o crescimento da igreja, a pregação do evangelho e assim sucessivamente. A gente vê aí, por exemplo, em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Eu vou fazer o sermão todinho, viu, irmão? Tem hora não, viu, para eu acabar não. Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, versículo 11. Efésios 4, capítulo 11. Efésios 4, versículo 11. Há também outros tipos de dons. Vamos lá para os dons ministeriais. Diz o seguinte: e ele mesmo concedeu a uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esses dons são especialmente visando ensinar a igreja o caminho em que deve seguir. O dom de profecia especialmente aí é para prevenir a igreja dos problemas que estão por vir. Sabe, meus irmãos, em Provérbios capítulo 29, olha a tua Bíblia aí. Provérbios capítulo 29. Poderia tirar esse somzinho, irmão, por favor? Provérbios 29. Provérbios capítulo 29, versículo 18. Diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas como é que está escrito aí? Esse é o quê? É bem-aventurado. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é feliz. A palavra de Deus, ela dá muitas chaves a respeito dos dons. Ela fala sobre dons de curar, dons de interpretar línguas, dons de língua, tudo visando o evangelho e o crescimento da igreja. E ela dá ênfase e até coloca em ordem. Se você prestar atenção, tem palavra de sabedoria, tem palavra de conhecimento e tem o dom de profecia e assim sucessivamente. Quando a gente vai lá para Efésios, Paulo também ele dá alguns dons ministeriais que vai desde apóstolo, aí resumido em miúdos, a pastores.
Cada um tem uma função na pregação do Evangelho. E cada um desses dons tem uma luz especial, tem uma importância especial. Mas você percebe aí, ele sempre repete o dom de profecia. E sabe por que muitas vezes a gente não sabe o que fazer? Porque a gente não conhece as profecias. A gente não entende, a gente não pesquisa, a gente não sabe o que é o Espírito de Profecia, a gente não sabe quem é Ellen White, a gente não sabe sobre a vida e o ensino dela, a gente nunca leu o Grande Conflito, nunca viu nada sobre o Desejado pelas Gerações, nem mesmo as compilações como Eventos Finais, Mente Caráter com a Tonalidade, e assim sucessivamente que a gente vai vendo aí, surgindo a igreja no seu esforço, quase que desesperado de produzir material para que o povo de Deus tenha novidades, sem que é a mesma coisa há mais de 100 anos. E ainda vou mais além. É a mesma coisa há mais de 2000 anos. E o povo de Deus permanece ignorante e inerte. Sem movimento. Sem um crescimento expressivo. Sem que o mundo veja a sua luz. Sabe, meus irmãos? A paralisia espiritual muitas vezes acontece porque a gente não conhece quais são os parâmetros e os princípios de Deus para a nossa vida. Qual é o desejo de Deus para a nossa vida? O que é que Deus quer que eu faça? Ele vai e apresenta 9 dons. Olha, pede, clama, só busca, que eu vou te dar um desses. E tu vai desenvolver um papel especial dentro da minha igreja. Mas o melhor para vocês seria o dom de profecia. Melhor para vocês nesse momento agora. Sabe, a forma que está se escrevendo a história da humanidade. O melhor dom para a gente é o dom de profecia. Mas sabe, os irmãos levantam com uma teoria, outros irmãos levantam com outra, e agora as profecias começam a ser objeto de conflito. Uns menosprezam e criticam outros, e assim sucessivamente. E eu quero mostrar para vocês uma coisa. Meus irmãos, alguém tem dúvida que a gente está vivendo no fim dos tempos? Tem dúvida? Vocês têm percebido o quanto o mundo está se arregimentando, está sendo organizado para um que chamam aí, esse grande reset? Não postem isso na internet, viu? Porque vai ser bloqueado. Eu estou avisando, vai ser bloqueado, viu? Vai ser bloqueado, é inevitável. Botar na rede social, o algoritmo, ele corta. Eu vou dizer assim, o que chamam de nova ordem. Nunca preguei sobre isso, não é esse mérito aqui. Nunca antes na história a gente viu o mundo se mover dessa forma. E nunca houve antes na história uma necessidade tão grande de conhecer as profecias como a gente necessita hoje. E outra, eu percebi uma coisa, eu me levantei um irmão nosso, irmão Admiro. Vocês conhecem aqui, não conhecem irmão Admiro? Vou falar o nome dele porque é uma bênção. Irmão Admiro, eu parei muito com ele durante a semana, eu bulo muito com ele, eu brinco bastante com ele, ele se chateia. Mas ele deu um despertar nele e ele me acordou para algo que eu não percebi. Eu não sei nada de profecia. Sabe, cego, guiado por cego e levado pelo vento? É a minha situação a respeito dos momentos proféticos dos últimos dias. E quando chega em Apocalipse 13 e Apocalipse 17 é que empaca tudo. E lá vai eu, um cristão leigo, sem conhecimento nenhum, buscar conhecimento sobre o assunto que é que eu encontro em redes sociais. Irmãos contra irmãos. Sabe, meus irmãos, o povo de Beré, ele tinha uma identidade fora do comum. O povo de Tessalônica era um povo que aceitou a mensagem e foi logo para a ação, foi pregar. Mas o povo de Bereia, antes de agir, eles buscavam saber se o mensageiro era de Deus ou não, se a mensagem estava fundamentada ou não. E quando ele ia agir, agora minhas palavras, as consequências eram outras. O campo ficava mais claro. Sabe, a obra ficava mais fácil. Porque antes do ser humano fazer, Deus ele já tinha ido e abrido espaço. Nós estamos vivendo em um tempo em que os irmãos e irmãs estão se cercando de líderes e mestres e estão esquecendo de buscar o que assim diz o Senhor. Estamos vivendo em um tempo em que os irmãos estão sentindo um incômodo, uma coceira no ouvido, uma necessidade de buscar a verdade e de conhecer as profecias,
mas estão buscando fábulas e ideologias seculares, mundanas, e até mesmo sem consagração, sem base nos escritos da palavra de Deus e sem base no Espírito de profecia. Só um momento, irmão, no final o senhor complementa. Tá certo. Meu irmão, a situação da igreja, ela é caótica em alguns aspectos. Mas, meus irmãos, orem para que o Espírito Santo de Deus ele conceda a vocês, ele distribua entre vocês dons, tanto ministeriais como dons espirituais, dons para o crescimento, a progressão do Evangelho e a edificação da igreja. Amém? Mas, meus irmãos, busquem saber um pouco mais sobre a profecia, estudem um pouco mais, se deleitem nos propósitos de Deus. O que é que está para acontecer no mundo lá na frente, para que a gente não venha se embriagar com o que o mundo oferece por aí. A palavra de Deus ela chama a atenção: sede sóbrios, permaneçam acordados, cientes, leiam, não se conformem com esse século, não se conformem com este mundo. Sabe por quê? Vocês vão ver aí, ô meu jovem. Coloca o vídeo aí, por favor. Coloca o vídeo. Prestem bem atenção. Alguém já ouviu falar desse acontecido? Todos já, né? Já viram sermões e mais sermões. Já viram algumas pessoas falando e assim sucessivamente, não é isso? Uma ocasião, achando-me eu na cidade de Nova York, fui convidado à noite para contemplar os edifícios que se erguiam, andar sobre andar para o céu. Garantia-se que esses edifícios seriam a prova de fogo e haviam sido construídos para glorificar seus próprios construtores. Erguiam-se eles cada vez mais altos e neles era empregado o mais precioso material. Aqueles a quem essas construções pertenciam não perguntavam a si mesmos: como melhor podemos glorificar a Deus? O Senhor não fazia parte das suas cogitações. Enquanto se erguiam esses edifícios, os proprietários se alegravam com ambicioso orgulho de que tivesse dinheiro para empregar na satisfação do próprio eu e provocar a inveja de seus vizinhos. Grande parte do dinheiro que assim empregavam haviam sido alcançados por extorsões, oprimindo os mais pobres. Esqueciam que no céu se conserva registro de todas as transações comerciais. Todo o trato injusto, cada ato fraudulento, acha-se registrado ali. A cena que em seguida passou perante mim foi um alarme de incêndio. Os homens olhavam para os altos edifícios, supostamente à prova de fogo, e diziam: estão perfeitamente seguros. Mas esses edifícios foram consumidos como se fossem feitos de piche. Os aparelhos contra incêndios nada podiam fazer para deter a destruição. Os bombeiros não podiam fazer funcionar as máquinas. Aperta play. Vocês já viram piche? Já viram piche? Qual é a cor do piche? Vocês viram aquelas torres ali? Vocês já viram um bombeiro fugindo do local de incêndio? Correndo contra. Ainda assim eu tenho que deixar uma nota aqui. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, se você pesquisar na internet, no curador, é aquele pessoal que toma conta dos livros de Espírito e Profecia, eu esqueci agora nesse momento. A posição oficial da igreja, e sim, os curandeiros do Centro de Pesquisa Ellen White. A posição oficial da igreja é que este escrito aqui, que se encontra no Testemunho Seleto, deixa eu ver o livro, Conselhos para a Igreja, capítulo 2, o tempo do fim. Eu estou lendo Conselhos para a Igreja, mas o texto original é outro livro. Conselhos para a Igreja, o capítulo 2, o tempo do fim. Oficialmente, não se trata do 11 de setembro, especialmente por não dar nomes, por não falar especificamente. Mas vocês tinham alguma dúvida disso? Não se trata. No contexto do texto, a irmã White quer dizer o seguinte: homens fazem planos, edificam casas,
sem consultar a Deus se é vontade de Deus ou não que eles façam aquilo. Se é vontade de Deus ou não que eles procedam assim. E ao invés de buscar honrar e glorificar a Deus em suas ações, eles preferem exaltar e glorificar a si mesmo e, consequentemente, dar glória a Satanás. Sim ou não? É verdade. Agora, muitas e muitas vezes nós, a fazer uma atividade dentro da igreja, nós não buscamos ou consultamos a Deus para saber, Senhor, o que eu estou fazendo é conforme a minha fé, é conforme a minha força, é conforme está escrito, é conforme a minha função que o Senhor estabeleceu aqui dentro. Será que eu estou desempenhando e desenvolvendo o meu dom como Deus quer, como Ele ordena? A função do Espírito de Profecia aqui é alertar a gente de muita coisa que está para acontecer aí. Ellen White era uma mulher analfabeta, irmão. Quase que eu posso dizer assim, era semi-analfabeta. Ela não terminou os estudos, não sabia, não tinha regra de ortografia, não era fluente na língua inglesa, mesmo ela sendo inglesa, ela não era uma mulher sábia, erudita, teóloga, formada, com superior, não. Foi o Espírito Santo agindo. É Deus. E sabe, mesmo no servente pedreiro, ou o menorzinho entre nós, o mais pequeno dos meninos aqui, Meu querido, o Espírito Santo pode usar. Pode falar, meu irmão. você não acredita, não? Você é um estudioso que eu sei. Não sou ninguém não. Sou ninguém não. Você não acredita que nós estamos vivendo num tempo que vai aparecer dentro da nossa igreja falsos profetas? Aí, a pergunta. Isso aí mesmo. Vai enganar, se possível, até aqueles que estão na fé. Se fosse possível. Tá, foi. Hoje, no tempo que nós estamos vendo, isso sim. Não vai aparecer, não. Você não acredita, não? Acredito. Amém. Amém, irmão. Esse é o propósito, irmãos, esse é o propósito da pregação. A pregação ela tem uma função seguinte, meus irmãos, nós não sabemos o suficiente e nós não sabemos em que lugar nós estamos no meio do povo de Deus. É buscar conhecer, vejam, eu mostrei aqui na palavra de Deus o que é e o que não é, baseado em quê? Na palavra de Deus, o que são dons ministeriais, dons espirituais, como adquirir esses dons, sem profecia, meus irmãos, o povo se corrompe. Aí você dá um start, poxa, a igreja de Deus está se corrompendo tanto. Agora recentemente eu tive algumas notícias tristes, amigos meus, se entregando algumas coisas que, sabe, humanamente falando, até humanamente falando, são reprováveis. Imagine diante de Deus. Imagine diante de Deus. E sabe, a igreja vai se corrompendo a cada dia mais. Algumas pessoas vão se corrompendo, não é todos, não é a maioria, mas infelizmente por a gente ver um ou dois, a gente se sente desanimado, a igreja está fraca, a gente está fria, espiritual. Não, meus irmãos, assim como o irmão falou aqui, se levantou um homem, esse homem foi Jesus, ele se levantou sozinho, mas ele se levantou, ó, se consagrando. Ele era o próprio Deus em carne, mas ele veio mostrar para mim e para você o quão é importante manter um relacionamento com Deus. E a gente pode mudar o mundo, dividir a história, se for possível. Se Deus estiver com a gente, se a honra e a glória for para Ele, se todo o poder, todo o elogio, toda a grandeza for vinda unicamente dEle, e a gente sendo apenas instrumentos. Mas para a gente ser instrumento, a gente tem que saber o que é ser um instrumento. E o Espírito Santo de Deus, ele fica, ó, busca, olha aí a palavra, olha a sua profecia, olha a palavra de Deus, analisa, busca saber qual é o teu lugar no espaço. E sabe o que é que me faz? Vai passando aí, meu jovem. Aperta play. Um povo que não sabe nem o que fazer e nem o que seguir, quando eu falo de ideia, de crença, esse povo aceita qualquer coisa. Luta guerras que não são suas, batalhas que não são suas, dão a vida por algo obsoleto e passageiro. 11 de setembro de 2001, 2 aviões atingem as torres norte e sul, se eu não me engano, dos Estados Unidos, lá, o World Trade Center. Outros aviões foram sequestrados, um foi contra o Pentágono, o outro caiu no chão, porque dizem que os passageiros lutaram e caiu, heróis. Mas depois disso,
sucedeu uma onda de o que chamam os estudiosos de guerra ao terror. Jovens americanos, sim, com sede de vingança, se alistaram ao serviço das Forças Armadas e foram entrar em um conflito que eles não conheciam, nem o porquê e nem o para quê. Foram gastos cerca de 2 trilhões de dólares em uma guerra que durou aproximadamente 20 anos. Mulheres e crianças foram exterminadas da face da terra. Conflitos armados, mortes dos dois lados durante 20 anos. Passa-se o tempo, já no Afeganistão, 20 anos depois, o governo que tomou as dores foi partir para cima, abandona seus rivais, deixa o país lá, léu, munido. Os seus inimigos ficaram munidos. O que é isso? Cheio de munições, de armas, com tudo, um exército pronto. Foi isso que os Estados Unidos deixou no Afeganistão. 20 anos, um investimento absurdo para deixar armas com inimigo. Jovens de 18 a 35 anos de idade morreram em conflitos para deixar vidas em mãos dos inimigos. Uma nação abandona uma nação que eles sugaram o máximo possível por nada. E ainda deixaram seus inimigos com armas, com poder bélico, um exército altamente capacitado. E pasmem vocês, fazem parte de uma religião, de um grupo extremo, de uma religião que mais persegue e mata cristãos, tanto na África como no Oriente Médio. Agora imagine você, um grupo que mata e persegue cristãos, que antigamente tinha fuzis e metralhadoras, agora com tanque, helicópteros e caças. Eu pergunto a vocês, ser crente no Oriente Médio, especialmente no Afeganistão, vai ser fácil daqui para frente? Para que serviu essa guerra? Jovens que não tinham propósito, jovens que não tinham conhecimento, jovens que não conheciam o que era a vontade de Deus, ou muito menos as profecias, morreram por nada. Porque uma igreja que não conhece qual é o seu objetivo, qual é a sua função, eles dão a vida por absolutamente nada. Eles matam e morrem para salvar ninguém. Ninguém. Pessoas se sacrificaram por nada. Movidos, sabe, por nada. Ah, irmão Antônio, o 11 de setembro não foi nada? Foi. Na minha opinião, foi um grande massacre com uma desculpa: invadir e roubar quem não tinha nada a ver com isso. Quem não tinha nada a ver com isso. Crianças, mulheres, afegãs, americanos e assim sucessivamente morreram por motivos egoístas. E o que tem a ver isso com dons? Se você não desenvolve o seu papel na igreja, se você não busca saber qual é o seu dom, qualquer vento de doutrina lhe arrasta. Qualquer ideologia lhe arrasta. Qualquer esquema de crença que for surgindo ao longo dos tempos lhe arrasta. Porque você não tem o conhecimento bíblico e nem sabe qual é o seu papel dentro da palavra, dentro do povo de Deus e de acordo com a palavra de Deus. Sabe? Ainda que a igreja tenha uma oposição oficial a respeito do que diz o Espírito de Profecia, para mim, o que está aqui é exatamente isso aqui. E quando eu vejo que ela tem razão, quando eu vejo que a irmã Adil tem razão, mas eu entendo a minha necessidade de buscar saber a respeito do que está por vir. O mundo vai lhe apedrejar por isso. As pessoas vão se cercar de teologias ou de teorias para dizer: não, você está errado. Você está seguindo uma falsa profeta.
ou o espírito enganador, ou assim sucessivamente. Vão inventar muita coisa. Você é extremista, perfeccionista, adventista, astromicista, racista, feminista. Vão inventar um monte de istas para você. Meu querido, olha, manda para ele. Escuta. Vai chegar pregadores, não somente aqui, mas nas igrejas adventistas. Pessoas que fazem de adventista, pregando o espírito de profecia, para enganar, se possível for, mais uma vez eu digo, os próprios eleitos. Amém. Eu vou Amém. dizer uma coisa. Amém e misericórdia. Eu estou me preparando. É claro que essa luta não pode ser luta física, manual, luta espiritual. Mas para ter domínio próprio, para proibir, assim você faça também quando é tempo na igreja se congrega. E vai pessoas chegar, pessoas preparadíssimas, como irmão nosso, para enganar sobre assuntos de espírito de profecia. E assuntos muitas vezes claros. É lógico, é por isso que eu aconselho que a igreja estude espírito de profecia, estude. Amém? Vou ter uma biblioteca lá em casa à disposição de quem quiser fazer uma pregação, quiser estudar, está aqui, irmão, aqui tem para nós, porque é perigoso. Amém. Amém. Meus irmãos, vocês entenderam? Entendemos? Amém? Amém. Eu ainda vou dizer um pouquinho mais, irmão. Ó, eu sei que é bom a gente receber visita em casa. Agora, cortando o pensamento aqui e continuando, irmão. O irmão disse que abriu uma biblioteca lá, né? Não, biblioteca para mim. Não, nem é para você, é para o senhor. É para o Se o senhor. irmão quiser consultar, eu vou lá, vai ter, comenta, eu gosto de profecia, eu gosto. Amém, amém. Meu irmão vai abrir uma biblioteca, né? Para nós, para nós. Vamos orar para que ele abra aqui na igreja. Amém? Irmãos, eu sei que tem um louvor especial. Vai querer louvar, meu irmão? Um de vocês? Vamos levantar para orar, que é 12h10. Vocês me perdoam? Amém?